Tudo mudou quando o destino me fez parar por 2 minutos. Eu, que sempre fui acesa, intensa, cheia de fogo pela vida, vivia dizendo que ainda ia nascer alguém capaz de me fazer desistir no meio do caminho. Pois ele nasceu. E me surpreendeu de um jeito que eu nunca imaginei. Foi ele que me fez pedir para parar. E depois disso, nada mais foi igual. Convido você a ficar até o final do vídeo, porque o que aconteceu, você não vai acreditar. Tem histórias que não saem da cabeça. E essa é daquelas que, se você não ouvir até o fim, vai perder o sono. Porque o que aconteceu comigo em 2 minutos foi tão intenso, tão fora do roteiro, que até hoje meu corpo responde só de lembrar. E tudo começou com um simples concerto. Oi, eu sou Marlucia, tenho 58 anos, mas quem me vê diz que o tempo só me deixou mais interessante. Sou morena clara, curvas que não se escondem, quadril largo e melões que chamam atenção até quando estou quieta. Mas é meu olhar que segura. Dizem que tenho um calor que vem da alma. Sempre fui daquelas que não se impressiona fácil. Já vi muito, vivi mais ainda. Mas naquele dia, quando ele chegou com a caixa de ferramentas e um jeito tímido, algo em mim acendeu. Petrúcio, 24 anos, magro, alto, olhar curioso. Ninguém dava nada por ele. E foi aí que tudo virou. Ele veio para consertar o encanamento do tanque, mas acabou mexendo em mais do que cano. O jeito que ele falava, com voz baixa e firme, me deixava em alerta. E quando mencionou que andava com Golias, achei que era apelido de amigo. Só depois entendi que era outra coisa. Enquanto ele se abaixava para mexer no registro, eu o observava. O movimento do corpo dele, o jeito como segurava as ferramentas, tudo parecia ensaiado. E eu, sem perceber, já estava prestando atenção demais. O calor subia, mas não era do sol. Era do que ele provocava sem saber. Ele se levantou, limpou o suor da testa e disse: Golias está pronto para o serviço. Eu ri, achando que era brincadeira, mas quando ele se virou e o pano da bermuda desenhou o contorno da tal ferramenta, eu entendi. E confesso, meu corpo respondeu antes da mente processar. Naquele momento, eu soube que o concerto ia durar mais do que o previsto, porque o que ele trouxe não estava na caixa, estava nele. E quando nossos olhos se cruzaram, senti que o serviço ia ser completo. Mas não era só encanamento, era outra coisa. E eu já estava pronta. O que aconteceu depois foi além do que eu podia imaginar, porque quando ele voltou no dia seguinte, não trouxe só ferramentas, trouxe intenção. E aí, tudo mudou. Se você acha que já viu de tudo, espera só a continuidade dessa história, porque o melhor ainda está por vir. No dia seguinte, ele voltou. Disse que precisava revisar o encanamento do banheiro, mas eu sabia que não era só isso. O jeito que ele entrou, com olhar firme e sorriso curto, já dizia tudo. E eu, que sempre fui boa de leitura corporal, entendi. O serviço ia continuar. Petrúcio veio com a mesma caixa de ferramentas, mas com outra energia. O jeito como ele se movia pela casa parecia ensaiado. Cada passo dele deixava rastro. E eu, sem perceber, já estava seguindo com os olhos. O calor subia, mas não era do tempo. Era do que ele provocava. Enquanto mexia no registro, falou de novo sobre Golias, dessa vez com um sorriso de canto. E eu, já sabendo do que se tratava, senti o corpo responder. O pano da bermuda desenhava o contorno da ferramenta, e ela parecia mais viva do que no dia anterior. Ele se levantou, passou a mão no cabelo e me olhou. Um olhar que não pedia licença, mas também não invadia. Era como se dissesse: se você quiser, eu fico. E eu queria.
Queria porque algo em mim já estava pronto. E quando ele se aproximou, eu não recuei. Ficamos frente a frente. A distância entre nós era só formalidade. Ele passou a mão pelo meu braço, como quem testa a temperatura. E eu arfei. Meu corpo já não sabia mais o que era frio ou calor. Sabia apenas que queria. E quando ele encostou o quadril no meu, tudo ficou claro. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de história, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Confissões e Desejos. Isso nos ajuda a trazer mais histórias como essa, que mexem com a gente de um jeito que nem sempre dá para explicar. Agora sim, voltando. Ele me olhou nos olhos e disse: "Tem mais coisa para ajustar." E eu entendi. Não era encanamento, era outra coisa. Algo que precisava de toque, de tempo, de entrega. E quando ele segurou minha mão e guiou até o centro da conversa, eu soube. O serviço ia ser completo. A gente ainda não tinha ido para o quarto, mas o clima já era de entrega. E quando ele disse: "Me espera lá", eu soube que o próximo passo não era técnico, era íntimo. E o que aconteceu depois? Você vai sentir comigo já já. Só continue comigo, porque agora é hora da entrega. O quarto estava em silêncio, mas não vazio. Era cheio de intenção. Petrúcio entrou com passos lentos, mas com um olhar firme. A caixa de ferramentas ficou no chão. Agora o serviço era outro. E eu, deitada ali, sabia que o que viria não era só toque, era tradução. Ele se aproximou como quem conhece o caminho, mas faz questão de redescobrir. Passou a mão pelo meu braço, como quem testa a temperatura. E eu arfei. Meu corpo já não sabia mais o que era frio ou calor. Sabia apenas que queria. E quando ele encostou o quadril no meu, tudo ficou claro. A blusa escorregou pelo ombro como quem pede licença. As mãos dele vieram como quem abre gaveta de segredo. O toque era firme, mas respeitoso. E eu, que sempre fui intensa, me deixei ser lida. Cada gesto dele parecia lembrar algo que meu corpo já sabia. Ele me virou com cuidado, como quem manuseia porcelana. Veio por trás, firme, mas com ternura. Me guiava com o quadril, como quem conduz um barco em mar calmo. E ali, tudo se encaixou. A ferramenta encontrou morada. E eu recebi com entrega. A cama rangeu, cúmplice silenciosa. O calor subia como tarde de verão em quarto fechado. Suávamos juntos, como quem prepara terreno para o grande plantio. Cada avanço dele era resposta ao que eu não dizia. E quando nossos olhos se cruzaram, senti que não era só desejo, era pacto. Ele me olhou como quem grava cena na memória. E eu deixava. Porque ali, entre o lençol e o silêncio, havia mais do que toque. Havia admiração. Havia entrega. E quando ele disse meu nome, baixinho, entre um movimento e outro, eu soube. Agora era nosso. O fim veio como o pôr do sol lento, quente, profundo. Ele ficou ali, deitado ao meu lado, a respiração voltando aos poucos. Me puxou para o peito e o silêncio voltou. Mas agora era outro. Silêncio de missão cumprida, de corpo lido, de alma tocada. Na manhã seguinte, ele disse: "Se precisar de revisão, é só chamar." E eu ri. Porque agora o que precisava de ajuste já estava resolvido. E se você acha que isso foi só um serviço, pense de novo. Porque às vezes, o que chega com ferramentas termina com entrega.